Apareceu um outro cara do MIT chamado Scott Shane, que começou a se aprofundar nisso e descobriu que existem dimensões nas indústrias que favorecem o surgimento de novas empresas ou atrapalham. Por exemplo, condições de conhecimento. Condições de conhecimento, por exemplo. Complexidade do processo produtivo. Você tem que construir um reator nuclear. É fácil ou difícil para quem está começando? Adivinha. Tá certo? Então, não vamos começar por aí. Quantidade de conhecimento necessário. Eu tenho que ter diferentes skills, diferentes habilidades, diferentes pessoas. Pô, eu não tenho ninguém na empresa, não tenho dinheiro. Difícil. Codificação do conhecimento. O que é isso? É o conhecimento, você já está em livros, você já tem revistas sobre esse assunto, você está na internet, você consegue acesso a esse conhecimento. Ou não, é um conhecimento que fica na cabeça das pessoas. Né? Então, essa é a codificação. Um dos problemas do restaurante é esse aqui. Ou você consegue fazer todas as receitas que você lê no livro e ficam iguais. O conhecimento ele não é perfeitamente codificado ainda. Local onde ocorre a inovação. Se acontece nas universidades, fácil para você chegar lá e conseguir. Se acontece dentro de empresa, difícil. Então, se você está numa área que a inovação tipicamente vem das empresas, mais difícil. Não, isso aqui não é um algoritmo para chegar no final com uma única possibilidade de você construir, não. Você tem que analisar cada condição dessa diante de você. Porque, às vezes, o que é ruim para a média é bom para você. Barreira de entrada. Vamos ver isso já já. Condições de demanda, magnitude da demanda. Se você vai fazer um medicamento, você vai fazer medicamento para glaucoma do olho esquerdo de mulheres grávidas. Ou você vai fazer um remédio para gripe. Não é um bom exemplo no momento, né? Mas... Então, vai construir alguma coisa cuja magnitude de demanda seja maior. Você vai conseguir ter mais gente para comprar. O mercado é maior. O mercado está crescendo ou está evoluindo? Olha para isso também. E aqui tem um truque. Às vezes você vai querer ser o último moicano. Né? Os mainframes, por exemplo, estão por aí ainda. Apesar de terem apregoado que as novas máquinas, os computadores pessoais, vão substituí-los. O mercado está em declínio, mas eles estão por aí. E hoje, quem faz trabalhos para mainframe ganha muito dinheiro. Mas isso é uma questão de opção estratégica. Mas você sabe o que está acontecendo. Mercado segmentado. Isso aqui eu chamo isso do problema da barata. Num espaço como esse, se aparecer uma barata, minha chance de matá-la é grande ou pequena? Grande, porque não tem muito para onde ela correr. Então, eu sou a empresa grandona e a barata é a startup. Eu vou em cima dela direto, ó. Mas se existirem vários móveis, cadeiras, vários segmentos, dá para você se esconder. O grande não consegue chegar lá. Tá? Então, mercados segmentados, áreas boas para abrir um novo negócio. Ciclo de vida nas indústrias, a curva S, porque assim, o produto começa, não é difícil fazer isso sem o gráfico, mas o produto começa, ninguém conhece ele, né? Zero de vendas. Aí ele começa a vender, aí daqui a pouco ele faz um Szinho aqui, porque o mercado começa a reagir, aparece em concorrência, começa a vender menos. Então o ciclo de vida faz um S. Então a hora de entrar, né, fazendo esse S aqui, está difícil de ver isso, tem que ser uma coisa bem... Né? É nesse momento aqui que começa a subir. Esse momento de entrar. Por quê? Porque antes você está pagando o preço do pioneirismo. Você tem que vender duas vezes. É a história do cara que vendia comida de cachorro pela internet. Ele tinha que vender duas coisas. Primeiro ele tinha que vender a internet. Porque as pessoas tinham que acessar a internet. E uma vez que a pessoa acessasse a internet, ele vendia a comida de cachorro dele. Duas vendas. Difícil. Aqui em cima o problema já é outro. Porque o mercado já está muito maduro, já tem padrões, já tem muito concorrente. Então a hora de entrar é aqui. Onde não tem padrão ainda. Tá? Maturidade, curva de aprendizado, padrão técnico. Basicamente já falei. Olha, intensidade de capital. Empresa que precisa de muito dinheiro. Difícil. Para um cara que está começando. Intensidade de mídia. E esse é um erro comum em empresas de web. Não, tudo que a gente tem que fazer é colocar na cabeça de 200 milhões de pessoas que isso funciona. Não, tranquilo. A Coca-Cola gasta uma coisinha ou outra aí para fazer isso. Tá? Intensidade, concentração de empresas. Por exemplo, você está lidando numa área de oligopólio, isso não existe no Brasil. A gente sabe, o oligopólio não existe aqui. Mas existem países onde determinados segmentos são dominados por uma pequena quantidade de pessoas. São países horríveis, mas, enfim. Imagina a livre iniciativa nisso. Então você, por exemplo, monta um novo negócio. Eu tenho até um exemplo bom para dar, mas prefiro não dar. Tá? Então você monta um novo negócio numa área que é uma área dominada por um oligopólio. O que você acha que vai acontecer? Eles vão reagir. E você não tem para onde fugir. E aí aquilo que eu falei antes.
pode ser bom. Por exemplo, eu vou abrir esse negócio aqui, mas o dono do oligopólio é meu tio Tuninho. Vai funcionar para mim. Então isso aqui, o que pode ser ruim para um, pode ser muito bom para o outro. Tem que saber entender as suas forças. Fazer a chamada análise SWOT. Das suas forças pessoais, inclusive. Tá? Tamanho médio das empresas. Se no setor, quem trabalha nesse setor é gigante, você que está começando pequenininho, até você chegar lá, você vai ter que amargar. Ainda num setor em que as empresas têm um tamanho médio pequeno, é mais fácil de você se posicionar, porque você só de começar já está mais ou menos no tamanho delas. Né? Roupa, por exemplo. Né? Roupa é uma área... Qual o problema de roupa, indústria de vestuário? Vários problemas. Barreira de entrada nenhuma, vários segmentos para você entrar, então é fácil de entrar, todo mundo entra, fácil de se esconder. É difícil para uma grande fabricante fabricar roupa para todos os perfis, ou seja, você consegue entrar, mas, consequentemente, a barreira de entrada é muito grande. Tá? Então, procure olhar esses fatores quando você for montar o seu empreendimento. Quais são as forças que estão regendo e quais são as dimensões desse segmento.